Muito se ouve falar em investimento em previdência privada, mas quais são os benefícios e os riscos de uma aplicação destas? Quem responde é o economista e consultor de investimentos, o patrocinense Gabriel Silveira Pena. Essa semana nas redes sociais eu acompanhei o meu colega de formação, o Ricardo Amorim. No seu Instagram ele postou que nos últimos 4 anos o número de idosos no Brasil aumentou em 4 milhões, enquanto que o número de crianças diminuiu em 1 milhão. Isso significa que a população está amadurecendo. E como nós brasileiros estamos preparados para lidar financeiramente com a maturidade? É por isso que hoje vamos falar de previdência privada, que não é apenas uma modalidade que pode proporcionar um bom retorno financeiro, mas também é possível fazer todo um planejamento tributário e também sucessório utilizando essa modalidade. As pessoas investem em previdência privada justamente por pretenderem se aposentar com um valor além do proporcionado pela Previdência Social, o INSS. Ou seja, as pessoas não buscam apenas a manutenção do poder de compra no futuro, mas também ter um conforto melhor para usufruírem da chamada terceira idade. Se hoje você que está me ouvindo não guarda um pouquinho de dinheiro para logo mais, talvez seja um bom motivo de repensar um pouco sobre suas finanças pessoais. Gabriel, quais são os tipos de previdência existentes? Existem 2 tipos de previdência privada, as PGBLs e as VGBLs. A previdência do tipo PGBL permite ao investidor, se este no caso for contribuinte da forma completa de declaração de imposto de renda, deduzir o limite de até 12% da renda bruta anual. Isso só é permitido, Zé Antônio, se o investidor contribuir com o INSS e se esse for declarante da modalidade completa de IR. Se o investidor fizer a declaração de maneira simplificada de imposto, o mais adequado é aplicar na modalidade VGBL, onde a tributação ocorre apenas sobre o rendimento. Já na PGBL, o imposto de renda incidirá sobre o montante total aplicado. Quanto à tributação, quais são os regimes? Então, após definido se o investidor aplicará em PGBL ou VGBL, nós precisaremos definir qual será o regime tributário dessa previdência. Se o investidor optar por uma aplicação de regime regressivo, ele pagará uma alíquota de imposto menor com o decorrer do tempo. Essa alíquota inicia-se em 35% e diminui 5% a cada 2 anos, chegando ao valor mínimo de 10% após 10 anos de aplicação. Agora, se a opção for por um modelo progressivo de imposto, ele arcará com 15% mais ajuste da faixa de imposto. Quais são os benefícios de uma aplicação em previdência privada? Zé Antônio, as vantagens de investir em previdência privada seria a adequação do perfil de investidor que cada pessoa tem, alinhado com a escolha do plano. Ou seja, aquela pessoa que é mais conservadora, avessa a risco, optará por um plano menos volátil. Já aquela pessoa que se considera mais arrojada, ela pode optar por um fundo de previdência com composição em ações. Uma outra vantagem de investir em previdência privada é definir os beneficiários que você deseja receber o dinheiro no caso do seu falecimento, sem necessariamente que esses beneficiários sejam seus herdeiros legais. E além do mais, o dinheiro de previdência é um recurso que não entra em inventário, ou seja, esses beneficiários recebem o recurso num curto espaço de tempo, pensando na sua ausência, no seu falecimento. Nessa modalidade, Gabriel, quais são os alertas que você faria? Olha, na verdade eu nem vou chamar de risco, viu, José Antônio? Eu vou falar mesmo que é um alerta. Quando eu estou tratando de previdência privada, eu não estou falando de uma aplicação do dia para a noite. Então, a pessoa que pretende aplicar num horizonte temporal inferior a 6 anos, talvez seja mais interessante aplicar num fundo de investimento, num título público federal, do que aplicar na própria previdência privada. Com relação a um outro aspecto que eu gostaria de abordar, é ficar atento com relação à instituição financeira na qual você está colocando o seu dinheiro. É uma instituição com boa reputação? Com boa saúde financeira? Ok, pode aplicar seu dinheiro normalmente. Se atentar também aos tipos de previdência e também os modelos de tributação para que isso não impacte no seu resultado final. A ajuda de um profissional do mercado financeiro e também de um contador pode facilitar bastante a sua vida. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, pela sua participação, como sempre, conosco toda semana aqui na grade de programação da Difusora 95, esclarecendo aí os nossos ouvintes sobre alguma demanda, enfim, sobre alguma dúvida ligada à área da economia. E no dia de hoje, falando sobre previdência privada. Zé Antônio, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela gentileza de poder falar para todos os ouvintes de Patrocínio
Patrocínio e região. Na semana passada recebi vários e-mails dos ouvintes querendo se aprofundar mais na temática que tratamos sobre operações com commodities na Bolsa de Valores. Gostaria de agradecer o carinho de todos, não só de Patrocínio, mas de toda a região que está sintonizada conosco. Eu deixo novamente o meu e-mail para contato, que é o gabrielsilveirapena@hotmail.com. Teve dúvidas? Me aciona lá, eu respondo com o maior carinho e presteza. Da redação, José Antônio.